Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia. Espero que vocês estejam todos bem, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Eu estou bem, meus irmãos, graças a Deus. Eu quero aqui já agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, para levar a palavra a todos os coraçãozinhos que desejam receber neste momento, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer, né, e desejar a todos os novos inscritos e os antiguinhos também, tá bom? Eu quero desejar boas-vindas, fiquem comigo. Se vocês estão comigo, estão com Deus, tá bom? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muito obrigada pelos novos inscritos. Estarei orando por todos vocês, por todos os meus inscritos, toda a meia-noite. E também para a família de vocês, tá bom? Para a família de todos os meus inscritos. Aleluia, Jesus. Para que Deus, meus irmãos, venha nos abençoar, né? Nos livrar de todo quanto é mal que vem por aí, porque a gente sabe que vem outros maus, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. E pedir para você que ainda não é inscrito no canal, no nosso canal, no canal da Palavra de Deus, que se inscrevam, tá bom? Para que vocês, quando vocês se inscrevem no canal, você está ajudando, né, a evangelizar o mundo, tá bom? Glória a Deus. A palavra para hoje, meus irmãos, está em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, só um versículozinho, tá bom? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje a gente vai falar do temor de Deus, será se temer a Deus é ter medo de Deus? Será se quando nós tememos a Deus, nós estamos com medo de Deus? Temer a Deus é ter medo de Deus, meus irmãos? Vamos tirar essa dúvida hoje, tá bom? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, vamos ver na palavra de Deus se temer, ser um temente a Deus, se temer a Deus, né? É ter medo de Deus. Será? Vamos a leitura para a gente tirar essa dúvida, meus irmãozinhos. Vamos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Provérbios capítulo 8, versículo 13, só um versículo, tá bom? Glória a Deus. Que diz desta maneira: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Glória a Deus. Nós vamos começar. O temor do Senhor, meus irmãos, o temor do Senhor aborrece todas essas coisas, porque nenhuma dessas coisas agrada a Deus, tá bom? Então, o Senhor, o temor dele, né, faz com que ele aborrece todas essas coisas, aborrece por essas coisas, né, que é o mal, a soberba, a arrogância, né, o mau caminho, a boca perversa, né, todas essas coisas, né, Deus se aborrece, né, porque não agrada a ele. Glória a Deus. E temer a Deus, meus irmãos,
não é ter medo de Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus, respeitar a Deus, né? Porque quem obedece, né? Quem ama, obedece. Quem crê, a Bíblia diz, quem crê, obedece. Então, para nós temer, ser um temente a Deus, nós temos que respeitar a Deus, nós temos que amar a Deus, nós temos que obedecer, principalmente, né? Nós temos que obedecer a Deus. Aleluia. Não é ter medo de Deus, não. Deus, ele não te dá nenhum motivo para que você tenha medo dele. Glória a Deus. Pelo contrário, Deus, ele é a paz, ele é o amor, ele é a vida eterna. Por isso, ele não dá nenhum motivo para que você tenha medo dele. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, ele testou Abraão, meus irmãos. Deus, ele testou Abraão e o seu temor, sacrificando o seu filho. Glória a Deus. Você não precisa ter medo de Deus. Ele significa para você, ele não significa para você coisas ruins, não é para você ter medo dele. Ele testou Abraão, né, o seu temor, né, sacrificando o seu filho. Glória a Deus. Está bem aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está aqui em Gênesis capítulo 22, no versículo 12, diz assim: então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Glória a Deus. Quando Abraão, ele ia sacrificar o seu filho, não era porque ele estava com medo de Deus, não, é porque ele estava atendendo uma ordem de Deus, né? Ele estava atendendo a ordem de Deus, né? Então ele respeitou a Deus, ele estava atendendo uma ordem de Deus. Deus pediu que ele sacrificasse o seu único filho, Isaque. Mas só que na hora que ele ia sacrificar o filho dele, Deus falou para ele, não faça nada, ó rapaz. Agora sei que você é um temente a Deus, né? Que ele era temente a Deus, porque ele estava obedecendo a Deus, né? Deus acima de tudo. Então nós temos que dar prioridade a Deus e não ter medo de Deus. Aleluia, Jesus. Deus, ele sabe quando você ama Ele. Deus, ele sabe quando você adora Ele em espírito e em verdade. Porque a Bíblia diz que é dessas pessoas que Deus procura, né, para que adore Ele em espírito e em verdade. Então Ele sabe quando você está adorando Ele em espírito e em verdade. E nós também sabemos quando Ele está amando nós, quando Ele está se agradando de nós. Como assim? Nós sabemos pelas bênçãos que Ele nos dá, pelas bênçãos que Deus nos dá, pelos livramentos, né? Pelas nossas intuições que a gente tem, né? É o Espírito Santo de Deus em nós. Então, quando Deus está agradando de nós, a gente sente também. Assim como Ele sabe quando nós estamos adorando Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, temer a Deus, meus irmãos, não é ter medo de Deus. Glória a Deus. Deus, Ele sabe quando você adora Ele, né? Glória a Deus. Então, temer a Deus, meus irmãos,
Temer a Deus não é ter medo de Deus. O temor de Deus está na obediência e no cumprimento dos seus mandamentos estabelecido por Ele. Então, o temor a Deus está na obediência, tá bom? Glória a Deus. Então, se você é um bom filho, se você obedece o seu pai, a sua mãe, você é um bom filho, você é obediente, você obedece os seus pais, você não tem medo dos seus pais, você obedece, né? Assim somos nós com Deus. Quando nós obedecemos a Deus, é porque nós somos temente a Ele, tá bom? Não é para ter medo de Deus, porque Deus ele não nos dá nenhum motivo para a gente ter medo dele. Nós obedecemos a Deus, é diferente, né? Temer não tem nada a ver, né, com medo, né? Não podemos ter medo de Deus, porque Ele não nos dá motivo, tá bom? Glória a Deus. Então, temer a Deus é obedecer a Deus, é respeitar a Deus, né? É cumprir com seus mandamentos, né? Então, estabelecido por Ele. Deus estabeleceu esses mandamentos, foi para a gente cumprir, foi para a gente obedecer a Ele, né? E fazer o que agrada a Ele, renunciar tudo que não agrada a Ele. Isso é um temor a Deus. Quando nós se libertamos do que não agrada a Ele, né? Quando nós fazemos a vontade dEle e o que agrada a Ele, nós estamos temendo a Ele, nós estamos obedecendo a Ele, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Então, o versículo que eu li, né, de Provérbios 8:13, né, vou ler mais uma vez, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, todas essas coisas, né, aborrece a Deus. Se a gente for andar pelo mau caminho, né, aborrece a Deus. Nós não somos um temente a Deus. Nós deixemos de ser temente a Deus quando nós não obedecemos a Ele, quando nós não fazemos a vontade dEle. Então nós não deixamos de ser temente a Ele, né? Nós deixemos de obedecer a Ele, de fazer as vontades dEle, quando nós não obedecemos a Ele, né? Porque aqui diz, Ele aborrece, né, o mau caminho, a soberba, a arrogância, né, e a boca perversa, eu os aborreço, né? Então, quando nós saímos do caminho do Senhor e fomos para o caminho do mal, Ele se aborrece com isso, né? Nós estamos aborrecendo a Deus, nós não estamos obedecendo a Ele, nós não estamos, né, temendo a Ele, né? Porque temer a Deus é fazer as vontades dEle, é cumprir seus mandamentos, né? É obedecer, ser obediente a Deus. Isso é temer a Deus e não ter medo de Deus, porque não tem nada a ver, né? Porque, como eu já falei, né? Deus ele não dá nenhum motivo para você ter medo dele, porque Ele é a paz, Ele é o amor, Ele é a vida eterna. Então, tudo isso que Ele é, tudo isso que Ele é, Ele quer que você seja igualmente Ele. Ele quer te dar a paz, Ele quer te dar o amor, Ele quer te dar a vida eterna. Basta que nos obedeça a Ele e faça a vontade dEle. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Nós temos, meus irmãos, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento dele. Ele estabeleceu esse mandamento como o primeiro, porque ele sabia que se nós amássemos ele primeiro,
nós seríamos capazes de obedecer todos os outros seus mandamentos, tá bom? Glória a Deus, porque amando Ele, né? Ele é o amor, né? Ele é o próprio amor. Então, nós amando Ele, nós somos capazes, né, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós somos capazes de amar o nosso irmão, né? Então, nós não podemos amar ninguém, nem os nossos próprios filhos. A Bíblia diz que a gente não pode amar mais do que Deus. Primeiro Deus, temos que dar prioridade a Deus, tá bom? Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos um pouquinho. Olha, meus amigos, quanto mais a gente fica sabendo da palavra, né, da verdade, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais a gente fica alimentado, mais a gente fica libertado do que não agrada a Deus, tá bom? Então é como um alimento. Se você ouvir pouquinho assim da palavra de Deus, você se alimentou um pouquinho, né? Se você ouvir muito, você se alimentou muito da palavra de Deus, tá bom? Porque o que Deus quer é isso, né? Que todos cheguem ao arrependimento de pecados e que todos cheguem ao conhecimento da verdade, tá bom? Meus irmãos, meus amigos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e não se esqueça que Jesus te ama e quer te salvar. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.